Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Amigos da Caridade, da Associação Espírita Caridade, que vem, de forma respeitosa, adentrar em vossos lares, em vossos corações, para refletirmos a respeito da lei de conservação, que está no capítulo 5, livro 3º do Livro dos Espíritos. Esta que foi a primeira obra da doutrina dos Espíritos. Vem esclarecer, com 1019 perguntas e respostas, vem nos dar um norte para a nossa caminhada enquanto aqui encarnados. Então vamos ver o conceito geral de lei. Lei nada mais é do que qualquer diretriz ou norma estabelecida no seio de uma comunidade, no seio de uma sociedade. E aí, se formos agora para a lei de conservação, vamos dizer que é uma lei natural. E essa lei obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Porque se não tivermos saúde, força, o nosso trabalho se tornará impossível. Então é importante que estejamos bem fisicamente, e aí também eu diria psicologicamente, espiritualmente, para que possamos trabalhar, que é também uma das leis divinas. E voltando para o instinto, de conservação, Kardec, na pergunta 702 do Livro dos Espíritos, nos diz que para uns ela é puramente mecânica, em outros esse instinto ele é racional. Nos diz também que é um mecanismo de defesa que mobiliza energias inimagináveis em nós, nas situações emergentes. Então, esse instinto de conservação se faz necessário, porque é com ele que vamos mobilizar essas nossas energias. Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos ter a oportunidade de movimentar essas energias. Já na questão 703, Kardec questiona os bons espíritos: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E a resposta, como sempre, clara e concisa: porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver, porque é aqui vivendo que vamos progredir, que vamos evoluir de uma forma mais rápida, mais proveitosa. E ainda nos acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, ou seja, esse espírito de conservação, de forma instintiva, nós o utilizamos. E, por vezes, nem nos damos conta disso. Já na pergunta 704, também do Livro dos Espíritos, ela nos remete ao seguinte questionamento: tendo dado ao homem a necessidade de viver, nós vimos na questão anterior, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir, ou seja, assim como Ele nos facultou a vida, Ele nos deu a forma da gente conseguir viver. Resposta: certo. Se Ele não nos encontra, é que não os compreende. Então, se a gente não encontra esse meio de conseguir viver, é porque não temos o entendimento.
não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar o meio de consegui-lo. Sim, na sua infinita bondade, jamais nos deixaria sem nos dar o norte, sem nos dar uma forma de conseguir isso. Essa é a razão porque faz com que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam. Olha essa palavra, necessário. Visto que o necessário é útil e o supérfluo nunca o é. Então, quando temos o necessário, basta que tenhamos o entendimento do que é necessário. E aí, trazendo para a nossa encarnação, Deus nos deu um instrumento de trabalho, que é o nosso corpo. E a importância de conservarmos, de cuidarmos dele de uma forma saudável, da melhor forma possível, vai nos auxiliar nessa nossa jornada. E qual seria, então, o papel da natureza? Já que estamos falando deste equilíbrio da natureza, do necessário. A natureza, ela não pode ser responsável pelos defeitos da organização social. E muitas vezes nós colocamos a natureza como sendo a responsável, né? E muito menos pelas consequências da ambição e do amor próprio. Isso está na questão 707 também do Livro dos Espíritos. Então, muitas vezes nós colocamos a culpa na natureza, nós temos que ela é responsável, que ela não é mais a mesma. Mas o que nós fizemos para que ela não seja mais a mesma? Fica aí um questionamento. Na questão 705 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade responde a Kardec, quando ele questiona por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. E aí vem a resposta, como sempre esclarecedora. É que, ingrato, o homem a despreza. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Então, por vezes, somos nós que não nos contentamos com o necessário. Vamos em busca do supérfluo. Em verdade, vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem, que não sabe regrar o seu viver. Essa resposta, resumindo, é isso que nos diz, né? Que nós, muitas vezes, somos ingratos, porque não sabemos viver com o necessário, não sabemos regrar a nossa vida. Em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 9, onde ele fala de buscai e achareis. Nos diz, pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. E quem procura, encontra. E quem bate, se abrirá. Então, basta nos movimentarmos, irmos em busca, sabermos procurar, sabermos pedir, sabermos bater na porta certa. E aí, nós encontraremos. Fica para a nossa reflexão. E aí, como nós comentamos anteriormente sobre a ambição, muitas vezes a gente acha que não é o suficiente porque nós estamos sendo ambiciosos. E a ambição vem do latim ambire, que quer dizer mover-se livremente. Ou seja, em outras palavras, significa criar o próprio caminho na vida, ou seja, gerar um movimento, sairmos da nossa zona de conforto. Então, a ambição, ela é saudável, desde que
dentro da nossa necessidade, que ela não seja em excesso, que seja em equilíbrio. E aí, falando em ambição, nos remete o bem-estar. E aí entra a questão 719, também do Livro dos Espíritos, que nos diz que é natural o desejo do bem-estar. Deus só nos proíbe o abuso, o excesso, né? Por ser contrário à conservação. Tudo que é abuso, que é excesso, ele é contrário à nossa conservação. Deus não condena a procura do bem-estar, desde que esse bem-estar não seja conseguido à custa de outros e não venha diminuí-los, nem seja conquistado a força física, nem em forças morais. Então, o bem-estar, ele é importante e necessário, desde que ele não seja de forma egoística, que esse bem-estar venha sem dor, sem sofrimento, que ele seja proveniente do amor, da caridade, que ele não esteja em desequilíbrio. Né? E aí, falando do supérfluo, que é supérfluo, quando nós predominamos a parte material, quando deixamos a nossa versão espírito, né? Eu sempre comento a versão material e a nossa versão espírito, que a nossa versão material não seja maior, para que o supérfluo não esteja ali. Então, quando predomina a parte material, está predominando o supérfluo. Então, o ideal é que tenhamos o controle do desejo e o domínio da razão, para que novamente estejamos em equilíbrio. E aí vamos falar um pouco do limite dos gozos, né? Já que estamos falando dos prazeres, falamos do supérfluo, então é importante comentarmos sobre o limite deste bem-estar, do prazer, do gozo. Então, quando estamos correndo atrás somente do prazer, não estamos senão indo em busca da dor. Será uma consequência. Por quê? Porque a verdadeira felicidade não é deste mundo. E aí voltamos a falar que é importante prazer, o bem-estar, desde que esse esteja em equilíbrio com a lei de conservação. Por quê? Geralmente o que sobra para alguns, falta para outros. Então aí entra equilíbrio, a lei de conservação. Se está sobrando, por que não passar para o nosso próximo, para o nosso irmão? Tá? E aí vamos falar aqui um pouquinho do falso sofrer. Algumas vezes aliviamos a nossa culpa para nos redimirmos. É o que comenta a questão 726 do Livro dos Espíritos. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam. Por quê? Porque eles vêm de Deus. Estão ali para nos aprimorar, para que tenhamos um aproveitamento, para que tenhamos um entendimento do porquê estamos passando por aquela adversidade. Já os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outro. Então ele se torna desnecessário quando esse sofrimento ele é voluntário. Nós já falamos aqui dos tormentos voluntários, que nós mesmos criamos sem que tenha um aproveitamento, sem que isso tenha um bom resultado em proveito do nosso próximo. E quantas vezes nós
ficamos ali presos nos tormentos voluntários. Então isso chama-se um falso sofrer. Por quê? Porque esse sofrimento não é natural, ele não provém de Deus. E aí perde-se, fica ali preso, perdendo a oportunidade de progredirmos. Kardec nos diz: fustigai vosso espírito, e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Então, se tivermos que mortificar, que seja o nosso orgulho. E vamos estimular, cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. André Luiz, no livro Uso e Abuso, nos traz mensagens edificantes, mensagem que nos faz refletir. Ele começa da seguinte forma: o uso é bom senso da vida, é o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Ele está comparando o uso e o abuso. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. Então, que possamos viver de maneira moderada. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Existem abusos de tempo, de conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. Então, por vezes, é necessário que abstenhamos da nossa emoção, do nosso conhecimento, do nosso tempo. Para quê? Para que isso não caia no abuso. Então é o silêncio, muitas vezes, que nos faz nos elevarmos, progredirmos e termos o real entendimento. O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber significa saber usar. Olha que frase interessante. Saber significa saber usar. Como isso é importante, né? André Luiz continua ainda nos dizendo: todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem o uso adequado, sem o que surge o erro. E aí, trazendo os objetos, né, a gente precisa saber como funciona, nós precisamos ter o manual, precisamos ter a calma, a paciência e usá-lo conforme ele foi projetado. Assim somos nós, somos projetados para a caridade, para o amor, para a nossa evolução. Então, que possamos fazer bom uso dessa nossa inteligência, das nossas escolhas, de forma acertada, não de forma abusiva. Continuando, André Luiz nos diz: doença, abuso da saúde. Então, muitas vezes abusamos da nossa saúde e, consequentemente, iremos adoecer. Vício, abuso do hábito. Então, um hábito repetitivo, intenso e não benéfico vai nos levar ao vício. Por isso que André Luiz nos diz: vício, abuso do hábito. Quantos hábitos bons nós temos em equilíbrio não se tornarão vício, jamais.
Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Né? Então, enquanto estamos sendo egoístas, estamos olhando somente para nós. Estamos abusando do nosso direito. Não estamos olhando para o nosso próximo, não estamos preocupados com aquele nosso irmão. E aí estamos sendo egoístas, olhando somente para os nossos direitos, não para os nossos deveres, não para os direitos do nosso irmão, do nosso próximo. André Luiz nos diz, neste livro O Uso e Abuso, que todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. Ou seja, se os aspectos não são bons, não são positivos, eles serão abusos. O uso é a lei que constrói. Lembra que falamos de diretrizes, de normas, isso são leis? Então, se usarmos de forma salutar, ela irá nos construir, irá nos auxiliar. Então, o uso é a lei que constrói. Olha que interessante. Que possamos saber usar essa lei de forma saudável. O abuso é a exorbitância que desgasta. Olha só, o abuso desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de lei, os empréstimos de Deus. Progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Então, que possamos progredir, usar isso que Deus nos empresta de forma saudável, de forma equilibrada, de forma proveitosa, para que possamos, assim, aproveitar a nossa encarnação e progredirmos, evoluirmos, nos olharmos, vermos aquilo em que se faz necessário o nosso burilamento, o nosso aproveitamento, e possamos usar bem isso que Deus nos emprestou, não é? E aí nós poderíamos perguntar o que realmente é necessário para mim, não é? Muitas vezes nós vamos em busca do supérfluo, do excesso, de algo que não é tão bom. E aí perdemos a oportunidade de termos um melhor aproveitamento. Ficamos focados nas coisas materiais. Foi o que nós citamos anteriormente. Nós alimentamos a nossa versão material e não investimos na nossa versão espírito, que é o mais importante. E aí, quando falamos em evolução, em progresso, não podemos deixar de comentar em que eu preciso evoluir, em que se faz necessário o meu progresso. Por isso nós estudamos a lei de conservação. Né? Nós vimos que agimos muitas vezes por instinto e isso vem a nos prejudicar. Então é interessante que a gente haja, a maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, de forma racional, né? Não sendo de forma egoísta, pensando no nosso próximo. E aí sim, nós teremos um melhor aproveitamento. Então, esse instinto de conservação nada mais é do que um meio de defesa que nós temos. E aí, quando agimos de forma racional, nós estaremos aproveitando, tendo o entendimento, e é o que nós estamos fazendo aqui agora. Refletir
refletindo a respeito, verificando uma forma que Deus nos deu de estarmos aqui vivos, encarnados. Por quê? Porque esta é a forma mais rápida e melhor da nossa evolução. Que é aqui, no nosso núcleo da família, núcleo da nossa sociedade, do nosso trabalho, é que nós vamos exercitar essa lei de conservação. Conservando o quê? Bons pensamentos, conservando o nosso espírito, procurando agir de forma equilibrada. Nós falamos ali em energia, né? Que possamos nos alimentar de boas energias, ficarmos próximos de pessoas que nos proporcionam isso e que também possamos proporcionar aos nossos irmãos também essas boas energias. Que tenhamos o discernimento para não cairmos nos gatilhos que por vezes baixam essa nossa energia, esse nosso equilíbrio, esses nossos bons pensamentos. Então, quando nós identificamos isso, nós estamos trabalhando o nosso autoconhecimento. Consequentemente, nós estaremos preocupados com a nossa evolução, com a nossa reforma íntima, não é? Para que eu possa trabalhar a minha reforma íntima, se faz necessário o autoconhecimento. E para isso eu preciso de um corpo saudável, de uma mente saudável, de leituras edificantes, de ambientes edificantes. Eu preciso orar e vigiar constantemente. Se faz necessário o nosso exercício da nossa paciência, tudo isso está linkado ao nosso bem-estar, à nossa lei de conservação. Se eu estou bem, eu estou me conservando, eu estou cuidando do meu corpo e da minha mente, consequentemente espargindo em nossos irmãos também essas boas energias, contribuindo para o equilíbrio da natureza, da nossa família, dos nossos amigos. Por isso estamos aqui, nessa caminhada juntos. Por isso Deus outorgou a nós a vida, nos proporcionou, até que chegue o momento que iremos a um outro plano, darmos continuidade em nossa jornada. Mas é aqui, neste planeta de provas e expiações, que nós vamos exercitar a caridade, a paciência, a empatia. Por isso foram criadas as leis divinas. E aí fica fácil de nós verificarmos. Quando estamos nos afastando das leis divinas, estamos em desequilíbrio, ou estamos caminhando para o desequilíbrio. Por isso a importância de estarmos sempre vigilantes, observando, estudando, conversando, lendo, pedindo ajuda ao nosso irmão se necessário for, para estarmos cada vez mais próximos das leis divinas. E uma das leis do nosso Mestre Jesus, de Deus em sua infinita bondade, é a lei de conservação. Então, eu deixo aqui para nós uma reflexão, né, de que forma estamos utilizando, né, esta lei e como que podemos refletir a respeito o que realmente é necessário para mim. E aí cada um vai responder a sua pergunta, vai refletir a respeito o que é necessário e o que não é.
eu sei o que realmente é necessário para mim, eu estou com o necessário. Então agradeço a todos e desejo muita paz, muito amor em vossos corações. Que assim seja.